Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que sufoco, hein? Palmeiras quase deixa escapar a vitória na estreia com erros que poderiam ter custado caro. O Abel Ferreira foi mal, especialmente nas substituições. Mas tem coisas boas pra gente falar também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O atual campeão da Libertadores começou a sua trajetória na temporada 2021 com vitória fora de casa contra o modesto Universitário do Peru. Um jogo que parecia controlado, que estava tudo certo, encaminhado, uma vitória por 2-0, até que em 3 minutos tudo modifica completamente. A Libertadores, gente, ela nos oferece a cada temporada esse tipo de coisa. Não que em outras competições não exista, mas na Libertadores a coisa é diferente. Na Libertadores você encontra adversidades que muitas vezes os nossos times brasileiros não estão acostumados. O campo é diferente, a arbitragem é tendenciosa, os adversários você desconhece muitas vezes o sistema tático, às vezes há uma pegada um pouco mais forte. Isso que a gente nem está convivendo nesse momento com torcidas, porque muitas vezes vai cobrar o escanteio lá, com a polícia tendo que fazer, colocar escudos, porque fica chovendo um monte de objetos ali no local do escanteio quando o cara vai cobrar. Enfim, bom, o Palmeiras mesmo sofreu recentemente com uma emboscada quando foi jogar com o Peñarol lá no Uruguai, para vocês terem uma noção. E o torcedor lembra bem, né, fechando as entradas do estádio, aquela violência toda, aquela pancadaria. Isso não tem que ser celebrado ou romantizado, mas a Libertadores ela tem essas particularidades em que o time precisa ter casca para saber enfrentar. E a gente está falando do atual campeão, ou seja, o Palmeiras já suportou muita coisa, né? A própria semifinal contra o River foi um exemplo, quando faz um jogo magnífico na ida em Avejaneda e no retorno, mesmo com uma vantagem de 3 gols, quase deixa escapar a classificação num jogo com muitos árbitros de vídeo entrando, uma loucura, mas assim é a Libertadores. Então, fazendo esse preâmbulo, foi isso que aconteceu, né? Essa aleatoriedade da Libertadores, ela entrou em campo lá no Peru. Porque o Palmeiras vence por 2-0, já vou falar do esquema adotado por 3 zagueiros, gerou muito debate, tem muita coisa pra gente falar sobre as escolhas do Abel Ferreira na escalação e também nas trocas, mas aí quando o jogo tá se encaminhando, 20 minutos do segundo tempo, o Palmeiras tá vencendo por 2-0, tem uma expulsão do Alain Pereur, que deixa o Palmeiras ali naquele momento com um jogador a menos, só que na batida da falta sai o gol já do Universitário, que diminui a vantagem para 2-1. Tá bom, ainda assim o Palmeiras teria a vitória e teria a vantagem, né, sobre o adversário e poderia administrar nos minutos finais. Só que aí no minuto seguinte o Danilo comete um pênalti e o Universitário empata. Isso gera, obviamente, deve ter gerado um desconforto muito grande no Palmeiras, que tem sofrido recentemente, né, com algum descontrole. Seja por um destempero do seu técnico, de alguns jogadores, por expulsões também, perda de decisões nos pênaltis, e aí tudo meio que volta à tona, né? Por isso que eu falei que tem coisas boas nesse vídeo também. De fato, a base do Palmeiras é impressionante como ela é alvissareira, para usar um termo assim até bonito, porque o Renan, que entra para recompor o sistema com 3 zagueiros, tirando o Luiz Adriano, que não fez uma boa partida, faz o gol da vitória numa cobrança de escanteio do Gustavo Scarpa no último lance do jogo. O Renan, esse moleque que é muito bom de bola, não porque fez o gol, porque ele mereceu fazer esse gol, tem só 18 anos e é muito promissor, joga de lateral, joga na defesa pelo lado esquerdo, olha, é um moleque que merece mais sequência e conseguiu muitas vezes compor o sistema quando o Palmeiras perdeu vários jogadores por Covid, vocês lembram, né? O Renan foi titular em vários jogos naquela sequência e deu conta do recado. Que bom que ele fez esse gol, dando a vitória ao Palmeiras. Um resultado que parecia encaminhado, de repente ele inverte tudo, até pela expulsão do Imperiur, e o Renan consegue devolver os 3 pontos para o Palmeiras na arrancada, que é fundamental. É um grupo difícil, tem Defensa e Justiça, tem Independiente Del Valle, não vai ser fácil, então você já perder pontos na arrancada para um time limitado como o Universitário seria complicado, ainda mais pela sequência do Palmeiras, né? Que vinha da maior sequência sem vitórias sob o comando do Abel Ferreira. Então foi fundamental o resultado.
tá bom? Colocado isso, a gente precisa entender de que forma esse resultado aconteceu. O Palmeiras jogou bem, afinal de contas, isso é relativo também, mas é fato que enquanto o Palmeiras constrói a sua vitória por 2-0, o jogo estava controlado. E como que esse jogo estava controlado? O Abel utilizou um sistema de 3 zagueiros. Eu gosto muito desse sistema, mas eu sempre faço a ressalva de que é um sistema que tem que ser muito bem treinado e tem que ter peças específicas com determinadas características para você adotar. A gente está vendo um exemplo aí de sucesso no São Paulo, com o Hernan Crespo, que tem numa ala o Reinaldo, na outra o Daniel Alves. E aí a coisa facilita bastante. No caso do Palmeiras, ele até teria outras opções, mas o Matias Vinha não podia jogar. Mas você tinha, no caso, o Vitor Luiz, que não é um lateral que sobe muito, que apoia muito. Do outro lado, ele optou pelo Marcos Rocha. Não funcionou muito esse sistema com os alas. Por quê? Porque eles não são alas mais agudos. Talvez, se ele colocasse o Scarpa do lado esquerdo e o Mike da direita, me parecia meio óbvia assim, a solução. Porque aí sim, você já teria os 3 zagueiros, especialmente se você coloca, podia ser o Imperiur, podia ser o Renan também, que tem uma saída mais forte pelo lado esquerdo, e até mesmo o Marcos Rocha, né, que fica mais, você não precisaria talvez desse terceiro zagueiro, porque quando você é atacado, você recompõe. Quando você ataca, você ganha um ala. Então, não precisaria do Marcos Rocha ali. Você, com 3 zagueiros, você poderia dar liberdade, seja para o Mike, seja até para o Wesley. Né? Se fosse um sistema um pouco mais ousado, né? Como o Crespo fez com o Galeano num jogo recente contra o Guarani, bota o Wesley numa ponta e o Scarpa na outra, tendo 3 zagueiros, ainda mais com o meio-campo que ele escolheu, que para mim foi o grande acerto. Patrick, Danilo e Rafael Veiga é o melhor meio de campo que o Palmeiras tem à sua disposição. Eu entendo a liderança do Felipe Melo, acho que ele fez 2 grandes jogos contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, mas o Danilo e o Patrick de Paula dão outra dinâmica para o meio-campo do Palmeiras. Isso sem falar no Zé Rafael, né, que para mim não deve ser titular. Não está à disposição por conta de uma lesão no tornozelo, mas para mim os 2 principais jogadores ali de abertura de meio-campo são o Danilo e o Patrick de Paula. O Rafael Veiga para mim é o melhor jogador do time, junto do Gomes e do Everton, mas para mim, tecnicamente, hoje a melhor fase de linha, né? Porque o Everton também né, dá para dizer que é o craque do Verdão. Mas o Rafael Veiga, para mim, tá jogando uma barbaridade, uma enormidade. O que ele consegue fazer, ele joga em todos os setores do campo, tem uma arrancada, dá um dinamismo muito grande, especialmente quando esses 2 volantes roubam a bola e entregam pro Veiga. Daí ele, com o campo aberto para criar, ele tem muita liberdade, muita qualidade para fazer isso. Faz um golaço, né, no segundo tempo, numa enfiada de bola do Luan, que já tinha feito outros lançamentos no primeiro tempo. O Luan, tão contestado pela torcida, ele tem uma ótima saída de bola e tem que ser explorado esse recurso que ele tem. É assim que ele encontra o Rony, que cai pela esquerda, que centraliza para o Veiga marcar o segundo gol do Palmeiras. O Luan perde um gol também no finalzinho do primeiro tempo, a galera vai pegar no pé dele por conta disso, mas tentou furar a rede, né, encheu o pé, a bola explodiu no travessão e saiu. Mas o Luan, que é bom zagueiro, às vezes falta-lhe a sorte, né? Muitas vezes ele está envolvido numa falha por conta de estar ali no setor marcando aquele jogador, enfim, e quando ele poderia, né, resolver, acaba não resolvendo. Mas se a gente olhar, ele tem recursos que podem ser bem aproveitados. Bom, o Luiz Adriano realmente não tá legal. O Rony, mais uma vez, participou de gols, e o Rony, apesar de não ter ainda o cartaz com a torcida, na temporada passada foi assim, ele é o cara que mais participava de gols do Palmeiras e hoje já está mostrando suas caras também. Vejam que ele cai pelo lado esquerdo para poder centralizar essa bola para o Veiga. É um jogador de muita mobilidade, assim como o Luiz Adriano. Só que o Luiz Adriano, nesse sistema, não sei, a bola pouco chegou, ele apanhou muito fora da área, ele saiu da área porque é a característica dele. Então, talvez, mesmo que o Abel quisesse manter os 3 zagueiros, né, seria legal você espetar o Wesley, o Rony com o Luiz Adriano. Talvez fosse mais interessante para você dar mais profundidade, coisa que o Palmeiras não teve, porque talvez tenha contado com os alas para fazer isso e os alas não fizeram. Então, quando você aposta no 3-5-2, você precisa ter peças para isso e orientação também. O jogo do Palmeiras foi muito por dentro, sendo que você tinha
a ideia de liberar os alas pelo sistema de 3-5-2, o que não aconteceu pelas peças que ele escolheu. Bom, o que eu entendi, até pelas respostas dele na coletiva, ele ficou contrariado porque achou que, quando questionado, parecia que estavam chamando ele de retranqueiro. Não teve nada disso. Foi apenas para entender o porquê dos 3 zagueiros, especialmente depois que ele sofre um empate. Ele mantém os 3 zagueiros, tanto que ele põe o Renan e tira o Luiz Adriano. Deu certo porque o Renan fez o gol? Deu, mas será que esse era o caso? E aí vem as outras trocas dele. Bom, ele tira o Veiga, melhor jogador do time, para botar o Danilo Barbosa. Não entendi. Ele tira o Vitor Luiz, e aí você imagina, bom, aí ele coloca o Scarpa para jogar pela ala esquerda e ter mais profundidade, ou pelo menos ter um pouco mais de qualidade lá na frente. E coloca o Lucas Esteves. E aí nada contra o Lucas Esteves, que eu acho um menino talentoso, promissor e tudo mais, mas ele está assim viabilizando com a torcida exatamente por essa insistência do Abel Ferreira em colocá-lo às vezes como ponta pelos lados, ou insistir, como foi hoje, numa troca completamente desnecessária. Literalmente ele trocou 6 por meia dúzia, quando você precisava retomar o controle do jogo. Não fez muito sentido essa troca. Não fez muito sentido essa troca. Bom, e aí depois, só aos 35 minutos, ele coloca o Wesley. Só aos 35 minutos para tentar alguma coisa. O Abel tem uma dificuldade, às vezes, de fazer essa leitura durante a bola rolando. Ninguém aqui está detonando o trabalho do Abel. O Abel tem méritos, muitos méritos, tem um ótimo elenco à disposição, conseguiu extrair muitas coisas boas desse elenco desde a temporada passada. Em pouco tempo foi multicampeão, tá tudo certo. Eu acho que a gente não precisa determinar aqui que ele é bom, ele é ruim, ele é não sei o quê. Não é nada disso. O Abel continua tendo feito um bom trabalho e essa sequência ela nos mostrou assim uma certa instabilidade natural que todas as equipes e todos os trabalhos sofrem em temporadas que se uniram, que se somaram, que se complementaram, que emendaram. Então faz parte, ainda mais numa Libertadores em que você tem uma enormidade de adversidades para superar. Eu acho que ele vai manter o sistema com 3 zagueiros, só que eu acho que ele tem peças para fazer a coisa funcionar um pouco melhor. É só isso. E também para que o Palmeiras não perca o seu nível de concentração, como vem acontecendo e como aconteceu hoje, quase custando uma vitória que era muito importante, muito necessária, repito, pelo grupo difícil que o Palmeiras tem. Vocês podem me perguntar sobre a questão da arbitragem, será que o Imperiur foi bem expulso? Eram 2 lances assim que a regra sugere dar o cartão amarelo. Se o árbitro poderia ter contemporizado, poderia ter deixado passar, poderia. O que eu acho mais ruim e equivocado nessa história é você expulsar um jogador por conta de 2 amarelos brandos, completamente por faltas táticas e não violentas, e deixar um jogador em campo como na falta que o Rony sofreu num carrinho completamente desleal e absurdo e dá apenas o amarelo. Ou seja, você pune o Imperiur por 2 cartões amarelos e expulsa o jogador de campo e deixa em campo um jogador que comete uma falta violenta. Essa falta de critério é que não dá para aceitar. É Libertadores. A Libertadores você encontra esse tipo de coisa. E os brasileiros estão acostumados com isso, mas se tem um equívoco da arbitragem, foi esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo e de toda a situação envolvendo o Palmeiras aí. Inscreva-se no canal. A gente sempre conta com você. Eu volto na próxima. Tchau!